Agora vamos falar de esporte. O nosso convidado de hoje é o repórter esportivo Alex Frantz. Olá, Alex. Olá, Luana e telespectadores do Jornal das 6. Estamos aqui mais uma vez para fazer uma avaliação da temporada que está iniciando 2016, tanto para a dupla Grenal quanto para o Esporte Clube São Luís. O Internacional hoje se reapresentou no estádio Beira-Rio, com 3 novidades no elenco aí. Rafael Moura não se apresentou juntamente com um grupo de jogadores, nem mesmo Lisandro Lopes, que se apresenta no Racing da Argentina. O Internacional contratou apenas um lateral direito, um volante e também o Fabinho, que veio do Figueirense, o volante Fernando Bob e o lateral direito, o Paulo César Magalhães. Com esse elenco, o Internacional inicia 2016, parte para a Florida Cup, para esse torneio amistoso na pré-temporada e se prepara aí para o Campeonato Gaúcho e também para as competições desse primeiro semestre. Copa do Brasil para o Colorado apenas no segundo semestre, quando inicia as oitavas de final desta competição. Eu quero dizer que com este grupo, o Internacional vai ter que se reforçar e muito, principalmente do setor ofensivo. Porque o que acontece? O Internacional carece de jogadores de referências no interior da grande área, tipo o Leandro Damião, que agora tem esse impasse com a equipe do Santos. Se o Internacional quiser contratá-lo, o Colorado vai ter que desembolsar aí mais de R$875 mil para contratar o atacante que está no Santos, porque foi uma ordem judicial. Com isso, Leandro Damião não deve ficar no estádio Beira-Rio. André passa a ser um sonho aí, é uma investida boa para o Esporte Clube Internacional, só que o que eu não entendi até agora, amigos, é que o Internacional libera Rafael Moura para o Atlético Mineiro e mesmo assim vai continuar pagando parte do seu salário, já que o contrato deste atleta se encerra no final dessa temporada com o Colorado. O Inter vai ter que fazer com que o seu marketing ache um jogador de área para compor o setor ofensivo, pois com a perca de Lisandro Lopes e Rafael Moura, o Internacional fica apenas com o Vitinho, destaque nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro de 2015, e o Valdívia e Eduardo Sacha, como se sabe, não iniciam aí a pré-temporada. O Valdívia tem retorno previsto apenas para o mês de junho, julho, na pior das hipóteses. Pelo lado do Grêmio, que anunciou hoje a contratação do zagueiro Cadu. Olha, para encarar uma Taça Libertadores da América, o Cadu é um bom nome, só que para grupo, não para nível de titular, ao lado de Pedro Jeromel. O Grêmio ainda se ressente de reforços no setor ofensivo, faltando aquele finalizador, o matador. Tricolor gaúcho tentou aí 2 investidas diante do meia Jesus Dátulo do Atlético Mineiro e também do atacante André, numa troca aí pela dívida que o Galo Mineiro tem com o goleiro Vitor com o Tricolor gaúcho. Só que o Galo Mineiro não aceitou, a tendência é que o Galo pague os direitos do goleiro Vitor ao Grêmio ainda, e o Grêmio ainda vai ter que fazer um outro plano aí para encarar a Taça Libertadores da América, que passa a ser a principal competição do tricolor neste primeiro semestre. O Grêmio carece muito de títulos. As jogadas iniciais do Grêmio de renovações de contrato com Marcelo Groi, o Pedro Jeromel e o volante Maicon foi muito bem acertada. Só que o Grêmio está precisando de um meia armador, que é um camisa 10, em caso o Douglas não permaneça, mas a tendência é que esse permaneça. Mas enfim, está carente o setor ali, porque só tem o Juliano e o Douglas. E o setor ofensivo, o Grêmio não pode depender apenas do Luan. Se especula-se Hernan Barcos, mas eu fico me questionando, né, até quando o Grêmio vai ficar idolatrando jogadores estrangeiros. Eu, Alex, apostaria em jogadores como o Henrique, do Curitiba, e também o Túlio de Melo, que recentemente deixou a equipe da Chapecoense. Túlio de Melo não vem, evidentemente, mas o Henrique seria uma boa alternativa. E estamos aqui, né, tentando fazer com que o Esporte Clube São Luís venha se reapresentar no estádio 19 de outubro, no dia 22 de janeiro, às 17 horas no estádio 19 de outubro. O Esporte Clube São Luís está com boas opções aí no banco. Elias vai retornar depois que disputar a primeira divisão com a camisa do Aimoré. Também o garoto Guto, que vai disputar o campeonato estadual pelo São Paulo de Rio Grande, serão acréscimos para o São Luís, principalmente na segunda fase. Evidentemente que o seu rubro ijuiense passar. Para que o torcedor do Esporte Clube São Luís já vá decorando aí um possível time titular, seria Josimar, Zé Leandro, Marcelo Ramos, Gerson e Flavinho, Júlio César, Luiz Tosta, Diogo Fernandes e Rafinha. Na frente,
o Alan e também Gilmar Couto. Era isso, dia 22 de janeiro, então, reapresentação do elenco do Esporte Clube São Luís, visando a divisão de acesso de 2016. Quarta-feira de chuva, mínima 23, máxima 27 graus. Quinta-feira de sol, mínima 23, máxima 30. Sexta-feira também de sol, mínima 19, máxima 31 graus. Estão em vigor as novas alíquotas do Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços, o ICMS. O governo conta com elas para combater a crise financeira do Estado. E boa parte dos produtos básicos do nosso dia a dia estão ficando mais caros. Litro de gasolina R$ 3,90. Há exatamente um ano era R$1 a menos. Nem o gerente comemora. As vendas devem cair 10%. Horrível para nós. Não tem como o pessoal que ganha um salário pequeno botar gasolina praticamente a $1, né? Enquanto que fora do país a gasolina é muito mais barata em outros lugares, porque o barril de petróleo está lá embaixo. O contador não teve coragem de calcular quanto vai gastar a mais com o aumento. Eu, como uso o carro todo dia para trabalhar, né, vai fazer bastante diferença. A alíquota básica do ICMS passou de 17% para 18%. O imposto cobrado sobre a gasolina e o álcool, energia elétrica e telefonia fixa e móvel subiu de 25% para 30%. Sobre a cerveja, cigarros e cosméticos, de 25% para 27%. O ICMS sobre refrigerantes passou de 18% para 20% e da TV por assinatura de 12% para 14%. Mesmo não afetando óleo diesel e gás de cozinha, este economista afirma que o aumento deve atingir a mesa do trabalhador, porque o transporte dos alimentos é feito com a gasolina. A gente sabe que a cidade de Porto Alegre se alimenta da Ceasa, tem esse transporte e isso vai ter repercussão no preço. Porto Alegre, que era uma das cidades da maior cesta, provavelmente vai continuar no ano de 2016, porque efetivamente isso aí repercute no preço da cesta da alimentação básica. Com o aumento nas alíquotas, o Estado deve arrecadar R$1 bilhão e 900 milhões de reais a mais este ano. Já as prefeituras, 760 milhões. Como todo o imposto, o ICMS pode ser usado para investimentos e para o pagamento de pessoal. Mesmo assim, a Secretaria da Fazenda não garante o fim do parcelamento dos salários dos servidores. A determinação do governador é buscar manter o salário em dia. Agora, não dá para dar uma garantia, até porque a própria crise do país ela ainda não está demonstrando uma reversão, né? Nós continuamos com uma dificuldade econômica muito grande. O nosso principal imposto, que é o ICMS, ele não vem tendo o comportamento que nós gostaríamos, até em função dessa crise. Enfim, não tem como garantir o salário em dia, apesar de todo o esforço que o governo do estado fará para tanto. Cerca de 210 milhões de reais vindos do aumento devem ir para um fundo de combate às desigualdades sociais. Segundo a Secretaria da Fazenda, em 2015, a arrecadação de ICMS cresceu 5% em relação a 2014. Ao consumidor, resta economizar. Não é para se assustar, mas é importante o monitoramento. Verificar o que foi gasto nesses itens no mês passado, em dezembro, verificar que agora, em janeiro, esses mesmos itens, mantendo o mesmo consumo, vão sofrer um acréscimo. E daí é necessário o ajuste, fazendo uma redução do consumo. E na manhã de hoje, um ato oficial. Empresas contempladas com cessão de áreas para novas instalações em Ijuí assinaram e receberam a documentação. No período de 2009 a 2012, foram 33 as empresas contempladas com incentivo de concessão de áreas. Eu assumi esse processo juntamente à Secretaria do Desenvolvimento Econômico no ano de 2014, em maio de 2014, após a segunda FENIM. Ele é um processo visado em lei, na 4049 do ano de 2009, onde a Prefeitura
concede o incentivo de áreas, valores e outros fundamentos que tem para as empresas localizadas em Juí ou para as que possam vir de fora, mediante uma seleção. Então esse processo passa pela mão do prefeito municipal, com o secretário de Desenvolvimento Econômico, secretário Enio, Secretaria de Governo, Nelson Copete, pela minha pessoa, que sou economista da Secretaria e gestor de projetos no município. É um processo de avaliação onde as empresas fazem o pedido da área ou do benefício e essa comissão ela avalia, passa pelo CODEME também e segue a Câmara de Vereadores, após toda a documentação estar completa. Entre os anos de 2013 a final de 2015, a regularização de áreas e principalmente um trabalho junto à FENI de ampliação do número de agroindústrias que na data de hoje somam um número de 21, divididas no ramo de panificação, embutidos, sucos, compotas, laticínios e agora destilados. No setor industrial, a busca não parou. Entre o início do ano de 2013 ao final do ano de 2015, foram 46 empresas contempladas com cessão de áreas para novas e futuras instalações. Elas seguem critérios. Primeiramente, as empresas pedem a área para o município e elas apresentam para nós o pedido e também um projeto circunstanciado seguido de documentações. A empresa, primeiramente, ela não pode ter débitos e tributos federais, municipais e estaduais, e nem com fundo de garantia. Tem uma certa quantia de funcionários empregados e a empregar, e é analisado a necessidade da empresa de transferência quanto ao plano diretor e quanto ao que ela trabalha, ao ramo que ela trabalha e também quanto à avaliação da FEPAM. As empresas que hoje estão sendo motivadas ao novo setor industrial, elas têm problemas devido ao plano diretor que foi alterado segundo o regime federal, que elas não podem estar mais localizadas em área urbana, principalmente em zona residencial, devido ao barulho, à pintura, ao cheiro do que se produz. Então essa é uma sequência que a gente olha, primeiramente essa parte, depois a gente analisa os pontos de FEPAM. Para cada empresa, para cada ramo, existe algumas alternâncias que tem que se olhar. O espaço, a vizinhança, toda essa parte. Então passa por essas análises para a gente poder fazer a escolha das empresas também. Com a instalação de novas empresas no município, muitas parcerias estão se formando. Veja bem, o que a gente tem participado, comentado, e dito em várias outras entrevistas e comentário com os empresários, representantes públicos, é que a empresa tem um modo sim de compartilhar o serviço. Tá? Nós viemos para somar, nós viemos então para fazer de fato a inclusão digital. Onde as empresas não conseguiram ainda levar, não tiveram estrutura para chegar, não tiveram perna ainda para alcançar, nós chegamos. Tá? Chegamos e vamos de fato fazer isso. Instalar aonde não tem, levar aonde já tem, melhorar esse serviço, e esse é um dos motivos então de ter um modo de compartilhamento da empresa, que de fato todas as empresas já teriam. Eu acredito que faltou um pouquinho de perna para eles estarem abrindo e dando essa acessibilidade, às outras empresas de compartilharem o serviço. Um modo que eu vejo de nós resolvermos de fato a falta de inclusão digital, se não houver um compartilhamento, não vai ter esse serviço prestado. De fato, então, o compartilhamento nosso, juntamente buscando a empresa local, que foi a TV Juí, tá? E nós receberam numa receptividade esplêndida. Tá? Tivemos uma ótima aceitação do Francisco e por também a estrutura dele de qualidade, uma empresa com pé afincado aqui, uma empresa com uma estrutura já e uma seriedade no seu trabalho. Esse foi um dos motivos também de nós termos assim hoje orgulho de dizer que somos parceiros sim da TV Juí e vamos trabalhar junto, não só em Juí, vamos trabalhar daqui para as outras regiões, para as outras cidades e vão levar o nosso serviço. As empresas estão investindo um valor em torno de 80 a 90 milhões de reais em estruturas físicas, torno de 25 milhões em máquinas e veículos. Em situação de criação de novos postos de trabalho diretos, o número é de 800 a 900 vagas diretas. Postos indiretos, em torno de 1.200 vagas.
No geral de período, somando uma conquista de 100 empresas contempladas em 7 anos de administração, sendo 79 empresas na área urbana e 21 empresas na área rural. E o nosso primeiro Jornal das 6 de 2016 fica por aqui. Nos encontramos na sexta-feira. Uma boa noite a todos.